Homem de Ferro, Batman, Homem-Formiga, Senhor Fantástico e personagens do mesmo calibre de inteligência costumam ofuscar outros personagens que são grandes mentes da Marvel e da DC. O Batman principalmente, quando ele está em cena, até mesmo outros super inteligentes costumam ficar de fora da conversa para que o foco seja todo nele. Mas isso faz que personagens que têm um grau de inteligência mais elevados fiquem ofuscados, e muitas vezes nem mesmo lembramos que esses personagens são verdadeiros gênios, sejam em áreas mais abrangentes ou em conhecimentos mais específicos. É certo que esses personagens merecem destaque e são esses que veremos no vídeo de hoje. Bom, convenhamos que a primeira coisa que pensamos quando lembramos do Wolverine com certeza não é da sua inteligência muito acima da média. Mas claro que o personagem faz por onde para que os outros não achem ele tão esperto. Na verdade, ele é visto quase como um animal pela maioria. Eu até mesmo já fiz um shorts aqui para o canal dizendo que o Wolverine fede constantemente, já que nem banho ele gosta de tomar, acreditando que por ter super regeneração, ele não necessita de higiene básica. Sem contar que o personagem com determinada frequência entra em um estado de fúria selvagem e ataca tudo e todos ao seu redor. As suas lutas são marcadas por muita violência e muito sangue, principalmente pelo fato do personagem contar com o poder de ter garras que cortam quase qualquer coisa. Mas apesar da aparência, o personagem é sim super inteligente. Claro, para os padrões humanos, ele não chega perto de ser um Homem de Ferro ou Senhor Fantástico da vida. E vale lembrar que o Wolverine tem quase 200 anos de idade, e ele é um mestre em artes marciais, dominando praticamente todas as formas de combate corpo a corpo da Terra. E não apenas isso, ele consegue desenvolver novas artes marciais que são criadas por outros personagens com muita rapidez, como ele fez com o Samurai de Prata, superando o personagem em algumas horas de treinamento com ele. E por incrível que pareça, o personagem também é um grande professor, ensinando muito dos heróis em forma de combate, como foi o caso da Vampira, da Tempestade, Noturno, Jubileu e por aí vai. Também tem experiência como soldado, samurai, espião e como mercenário, o que o tornou um grande especialista em armas, lâminas e explosivos. Também é um grande poliglota, fluente em muitas línguas, incluindo inglês, japonês, russo, mandarim, coreano, espanhol, francês, alemão e algumas outras línguas que são menos conhecidas. Eu não vou ficar aqui listando todas, já que a lista é realmente bem extensa, mas o personagem conhece praticamente toda a língua existente na Terra e algumas fictícias da Marvel. Ele é treinado no uso de vários sistemas de computador e reparos de veículos, além de ser um piloto talentoso, sendo quem geralmente pilota a nave dos X-Men quando o Ciclope não está por perto. Já foi dito pelo Fera que o cérebro do Wolverine trabalha como um supercomputador, logo dá pra dizer que ele é tudo menos burro, apesar de não fazer muita questão de parecer ser inteligente, ou menos civilizado. Daí olha só, o Sentinela é mais um peso pesado da Marvel que mostra que um personagem não precisa ser apenas músculos, mas também cérebro. Infelizmente, no caso dele, o cérebro veio com um defeito muito persistente, irritante e extremamente poderoso chamado vácuo. Essa que é uma segunda personalidade do Sentinela, que de certa forma foi muito do que o popularizou. Então o foco do personagem não é ser um gênio, mas ele é. E aqui eu vou ter que fazer o mesmo adendo que eu falei sobre o Wolverine. Ele não é um gênio do nível Homem de Ferro, Homem-Formiga e por aí vai, mas é muito acima da média para um humano. Ele é capaz de usar seus poderes para detectar toda substância em um único objeto e determinar a quantidade de quais substâncias o compõem. Isso, claro, dando um exemplo. Ele tem conhecimento de mecânica, arquitetura, maquinaria pesada, rastreamento de fontes de energia, cibernética, robótica e ciência da computação. Ele usou sua grande inteligência para construir sua torre de vigia, bem como tudo no centro dela. E essa torre é um elemento do personagem que anda bem esquecido, diga-se de passagem. Essa era uma torre que ficava no topo de toda Nova York, e ele a usava para vigiar constantemente a cidade contra possíveis crimes e supervilões. Como o personagem nunca foi tratado como sendo rico, é provável que ele tenha pego todas as substâncias necessárias para a construção da sua torre em diferentes áreas da Terra ou em outros planetas. Depois disso, ele teria utilizado seus poderes para forjar todos os materiais nos seus devidos formatos para fazer a sua torre, mas isso aqui é só teoria. Ele também foi capaz de criar uma inteligência artificial projetada para monitorar o mundo em caso de emergências e informar o Sentinela sobre quais os mais importantes para que ele pudesse atuar. Mas dessa lista, ele é com certeza o personagem que é menos retratado como inteligente, e eu acho que ele sofre muito pelo fato de ter muitos poderes. Eu, por exemplo, se eu tivesse o Sentinela em mãos, muito provavelmente trabalharia como um deus na Terra, e não como um personagem mecânico ou coisa do gênero. Então até entendo alguns roteiristas nesse caso. Mas outro personagem que sofre com dupla personalidade que ofusca sua super inteligência é Norman Osborn. Por mais que o personagem tenha sido retratado como um gênio no último filme que apareceu, isso deu um gás da sua moral, o que fez as pessoas passarem a enxergá-lo com outros olhos, mas a maioria só reconhece ele como um super vilão psicótico mesmo. Norman é responsável pela fórmula do Duende, que lhe deu uma força e uma resistência comparáveis à do próprio Homem-Aranha, o que é um grande feito, apesar dos pesares. Ele também foi responsável pela criação dos equipamentos utilizados pelo Duende Verde, como seus planadores e bombas em formato de abóbora, mas essas são suas invenções mais conhecidas. O personagem também já fez coisas como dar ao Peter Parker uma amostra grátis de uma pasta de dente com produtos químicos que causavam pesadelos nele. Pois é,
é, bem aleatório, mas não foi meramente para dar sustos à noite no Peter. Essa pasta de dente também entorpecia seu sentido aranha, deixando ele bem mais vulnerável. Afinal, é o seu principal método de defesa. Ele também já modificou a matriz genética de uma atriz, o que a deixou idêntica à Tia May, junto com toda a sua capacidade de atuação, o que fortaleceu a ideia de que ela era a personagem. Obviamente, ele queria usar essa atriz para chantagear emocionalmente o Peter Parker, mas no fim, obviamente não deu muito certo. Quando o Dr. Octopus estava no corpo do Homem-Aranha, ele hackeou os robôs que vigiavam a cidade para que ele não detectasse os seus aliados cometendo crimes. Isso impedia que os robôs vigilantes registrarem qualquer pessoa que utilizasse uma máscara de Duende Verde, o que causou um caos generalizado pela cidade. Ele também fez com que as pernas mecânicas do Homem-Aranha Superior atacassem tudo que estivesse por perto e assumiu o controle de um grupo de caçadores-aranha que o Miguel O'Hara tinha desativado. Recentemente, o personagem passou a trabalhar como um herói e até mesmo criou um traje de nanotecnologia e ajudou o Peter a ampliar o seu sentido aranha. Eu poderia passar o dia todo falando das façanhas de inteligência do personagem, mas acho que isso tudo que eu falei até agora já mostra que sim, ele é um dos grandes gênios da editora. E já que eu mencionei ele, outro personagem que é muito subestimado em relação à inteligência é o Homem-Aranha. Mas aqui é um caso bem específico. Isso porque não é o público, o leitor de quadrinhos, que acha que o Homem-Aranha é burro. Nós sabemos muito bem da inteligência do personagem, mas sim os heróis dentro da Marvel. Isso vale para os vilões também, mas os heróis constantemente subestimam o quão genial pode ser o Homem-Aranha. Isso inclusive aconteceu com Bruce Banner em uma história relativamente recente, onde ele não acreditava que o personagem podia acompanhar o Quarteto Fantástico em seus cálculos. Mas isso é porque o Homem-Aranha não tem grandes méritos acadêmicos, não está preocupado em criar grandes invenções o tempo todo e é o tipo de palhaço da turma, o que faz parecer bem menos inteligente do que ele realmente é. Mas o Homem-Aranha conta com grandes feitos de inteligência que com certeza poderiam colocá-lo no top 10 das maiores mentes da Marvel. Quando o Homem de Ferro deu para ele uma armadura personalizada, a chamada Aranha de Ferro, ele já tinha hackeado o traje com antecedência, sabendo que o Homem de Ferro algum dia poderia tentar tomar o controle dele. Mesmo estando em um deserto pós-apocalíptico, ele conseguiu usar um pouco da tecnologia disponível naquele momento para ativar um cubo cósmico e se salvar. Eventualmente, ele descobriu o que nomeou de partículas Parker, que é uma forma de energia muito poderosa ligada à expansão do universo, mas infelizmente o Quarteto Fantástico já tinha descoberto isso antes. Peter também já admitiu que sabe como derrotar o Hulk permanentemente, mas não sabe como fazer isso sem matar o Bruce. Logo, ele nunca colocou seu plano em prática para acabar com a ameaça que é o Verdão, pelo menos da forma como ele vê. Quando se trata de armaduras, o personagem também é fora da curva, já tendo criado diversos trajes, incluindo um específico para lidar com o Sexteto Sinistro e seus poderes. Também já foi capaz de refazer um traje do Homem-Aranha 2099, mostrando que ele consegue manipular trajes feitos de moléculas instáveis. Esse é realmente um dos aspectos do personagem que eu gostaria que fossem mais trabalhados, mas sei que não é a temática dele, então me contento com as pinceladas que a Marvel dá ao longo do tempo. Já o Coisa é um personagem que nem mesmo os leitores costumam lembrar com frequência de que ele tem um grau de genialidade acima da média. O coitado sofre porque ele fica ao lado do Senhor Fantástico e da Mulher Invisível, que são muito fora da curva, sendo o primeiro o mais inteligente de toda a Marvel. O pior de tudo é que o super vilão deles é ninguém menos que o Doutor Destino, o segundo mais inteligente da editora, o que deixa o Coisa completamente ofuscado. Mas ele não estava no projeto inicial do foguete montado pelo Reed Richards, que transformou a todos no Quarteto Fantástico, simplesmente porque era amigo do personagem. O Coisa também possui vários diplomas avançados de engenharia, o que é um contraste bem grande com seus maneirismos, seu jeito de falar e seus comentários sarcásticos. Da mesma forma que o Wolverine é um personagem que não faz questão nenhuma de parecer mais inteligente, ele é simplesmente autêntico. Ele também tem uma experiência e conhecimento de mecânica da gravidade zero, e é um dos maiores pilotos de toda a Marvel, se não for o maior, e conseguiu traçar manualmente um curso quase inacreditável da Terra para a Lua. Mas o feito mais impressionante, na minha opinião, é ele ter criado uma máquina para devolver a si mesmo os seus poderes de Coisa. E vale lembrar que ele tem um conhecimento em artes marciais como judô e boxe, mas os outros feitos são bem mais impressionantes com certeza. E outro personagem que também esconde uma inteligência fora do comum por conta de trejeitos e maneirismos é o Super Choque. Isso é um detalhe que fica subentendido na animação, mas nos quadrinhos é muito mais evidente o quão avançado ele é. Até porque eu entendo a animação, porque o Reach, o melhor amigo dele, deveria ser o gênio da equipe. Então se o Virgil cumprisse esse papel, o seu amigo ficaria como inútil da equipe ou não teria o mesmo peso no papel que ele tem. De qualquer forma, ele tem um conhecimento de física avançado. Não é à toa que ele consegue utilizar tão bem os seus poderes de eletrocinese. Graças a isso, ele descobriu como magnetizar objetos, usar a aderência eletrostática, pode criar pulsos eletromagnéticos a partir da sua prancha metálica, pode controlar onda de rádio e por aí vai. Mas ele não se limita apenas à física, ele também é bastante inteligente com computadores, sendo um grande hacker. Também já aprimorou seus equipamentos nos laboratórios Star após se mudar para Nova York, e começou a usar discos hexagonais que podem ser reorganizados ou remodelados em movimento com seus poderes. Ele também recebeu uma parte própria para trabalhar, um laboratório totalmente equipado, conectado a supercomputadores que o personagem frequentemente usava para atualizar os seus equipamentos. Não
só o seu disco voador, como também várias hastes de metais que se encaixam com seus poderes, criando um cajado que ele utiliza em combate. Fora dos laboratórios, ele também tem um pensamento rápido para utilizar a inteligência em combate, onde já utilizou diversos robôs, criando eletroímãs a partir dos próprios robôs. Diversas vezes ele já venceu seus inimigos utilizando os poderes deles contra eles mesmos, e até mesmo forçou os elétrons do corpo do seu oponente a expandirem para fora do corpo, o que fez os elétrons lutarem para voltar aonde pertenciam. O personagem é tão absurdo que ele já absorveu toda a carga de uma estação de energia de Nova York e redirecionou a energia como uma explosão de raio alfa para destruir o inimigo com hiperregeneração. Então, apesar dele ter alguns feitos mais básicos na animação, nos quadrinhos, aí sim é mostrado o quão insano ele é. Já o Lanterna Verde Guy Gardner é um daqueles personagens que é muito inteligente, mas é um tipo específico de inteligência, mas me permite colocá-lo aqui no vídeo. Ele é um personagem extremamente azarado, ao ponto de que seria o primeiro Lanterna Verde da Terra, mas Hal Jordan estava mais perto e foi escolhido. Eventualmente, Guy recebeu um anel e se tornou parte da tropa dos Lanternas Verdes, mas por ser um babaca arrogante, ele rapidamente se tornou desprezado tanto pelos Guardiões quanto por seus colegas super-heróis. Bom, isso inicialmente. Na tropa dos Lanternas Verdes ele foi crescendo ao ponto de que em certas histórias ele seja de uma hierarquia bem alta na organização. Guy já foi um guarda de honra, uma força especial de lanternas de elite escolhido por seus serviços exemplares. Eles também servem como comandantes em situações de combate, como durante o ataque da Guilda das Aranhas. Ele também já foi o representante da Terra após a chegada dos Lanternas Brancos, onde a tropa decidiu que nenhum membro da tropa dos Lanternas Verdes viria para a Terra para proteger a sua localização, juntamente com a localização da entidade. Então, apesar de ser um babaca arrogante, como eu mencionei anteriormente, o personagem é um grande estrategista militar e também um diplomata muito qualificado, senão não estaria numa posição tão alta. Ele seria o equivalente a um general, um sargento ou uma posição alta no exército brasileiro, coisa do gênero, só que de uma tropa de policiais espaciais. Não é raro vermos o Guy liderando tropas inteiras de ataque dos Lanternas, e nesse tipo específico de inteligência, ele é um dos mais qualificados da Terra, e por conta disso, eu decidi colocá-lo aqui no vídeo. E para finalizar, temos o Coringa, que é um personagem que sempre me deixou um pouco incomodado acerca das coisas que ele fazia, até porque na sua história de origem mais aceita, ele é um comediante fracassado que ficou louco após cair em um tonel de produtos químicos e se tornou o Coringa. E até aí, tudo certo. Só que o personagem conta com um arsenal muito alto de produtos químicos, engenharia mecânica e por aí vai. E eu sempre fiquei me perguntando como é que ele conseguia fazer tudo aquilo. Pois é, felizmente a DC deve ter se perguntado a mesmíssima coisa e foi mostrado, em algumas histórias, o treinamento que ele teve com Daniel Capitio, o que explica boa parte do que ele é capaz de fazer. E olha que eu não tô falando da boca pra fora. Quem acompanha os quadrinhos já deve ter percebido que o Coringa é realmente um gênio. Não é à toa que o Batman passa tanta dificuldade com ele. Ele já conseguiu modificar uma arma de pulso para destruir um prédio inteiro, por exemplo. Ele inventou o gás do riso, que é capaz de matar em um período de tempo específico e da maneira que ele quiser. Em algumas histórias, ele foi até mesmo capaz de modificar o seu gás para afetar a Mulher Maravilha, o Superman e o Flash. Ou seja, pode até mesmo afetar uma semideusa, um alienígena e um meta-humano. E a pior parte disso tudo é que já foi dito que o gás do Coringa só pode ser curado por duas pessoas, ele próprio e agora o Batman, que passou boa parte dos seus anos como vigilante buscando uma forma de neutralizar os efeitos. Mesmo assim, na maioria das vezes que alguém é contaminado com o gás do riso do Coringa, eles precisam ser levados às pressas, senão a taxa de sobrevivência cai consideravelmente. Ele é um estrategista tão brilhante que sabe que o Batman fará antes mesmo de o Batman indicar fazer qualquer coisa. Ele também já se mostrou capaz de construir armadilhas complexas em algumas horas e quase sem recursos, utilizadas geralmente para prender o Batman, obviamente. Ele também descobriu a identidade secreta de todos os membros da Bat-família, apesar de que, em algumas histórias, o próprio Batman contou a dele para o Coringa. E vale lembrar que antes dos 952, já foi mostrado que ele pode até mesmo matar pessoas por sugestão hipnótica se elas forem contra suas ordens. E é justamente esse personagem que finaliza o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like aí embaixo e coloca nos comentários qual desses personagens você não sabia que eram de nível genial de inteligência. Manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!